Quando nasce um diagnóstico de autismo na família, além dos pais, um outro amor azul nasce de uma forma assim muito intensa. É o amor dos avós. Vamos conhecer o autismo na perspectiva desse amor hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso intuito, a nossa expectativa é fazer chegar até aí onde você está muito mais conhecimento acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Conta pra mim aí, o que você acha? O que você acha desse programa? O que você acha desse momento, dessa troca que a gente faz aqui? Você acha importante, relevante? Então, que tal nos ajudar a espalhar essa mensagem para muitas outras pessoas? Você é um agente muito importante nisso, sabia? Você pode nos ajudar curtindo esse programa, compartilhando aí com seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe aí no grupo de WhatsApp da sua igreja, da sua família. Você pode também fazer o seu comentário. Toda essa interação, esse é o veículo aqui que funciona na internet para que esse conteúdo alcance muitas outras pessoas. Você também pode nos ajudar contribuindo. Acesse a página amigosdamissão.org, faça aí uma doação que não seja pesada aí para o seu bolso, que vai nos abençoar e eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas e Deus vai te abençoar também. E hoje aqui, esse dia que nós estamos gravando aqui nos nossos estúdios, aqui bem friozinho, é dia 18 de junho, dia do Orgulho Autista. Essa data do Orgulho Autista, ela foi implementada lá nos Estados Unidos e passou a ser uma comemoração, tem sido adotada aí em muitos países, por isso ela virou uma data mundial para que a gente reflita sobre um pouquinho mais, né, sobre o autismo. E a ideia dessa data é explicar para as pessoas que o autismo não é uma doença, ela é uma condição, um funcionamento diferente do cérebro. Tem para a família e para a sociedade alguns desafios, algumas implicações, mas também tem muitas alegrias e muitas compensações. E aí, pensando nessa data, né, em comemoração a essa data, hoje nós recebemos aqui no Inclusão Entrevista 2 convidados assim. São fantásticos, gente, são fofíssimos, né? São pra lá de especiais, simplesmente porque são avós, né? Então, quando a gente fala de vô e de vó, coração já dá aquela aquecida, né? Nós estamos recebendo aqui esse casal lindo de avós, que é o Diácono Juarez e a Diaconísia Simônia. Juarez, sejam muito bem-vindos. É muita alegria ter vocês aqui, viu, vovôs? Obrigada, Ju. A paz do Senhor a todos. Obrigada, alegria estarmos aqui com você. Isso aí. Vou apresentar para vocês, tá bom? Se você não conhece o Juarez e a Simônia, tá? Eles são nossos irmãos, congregam na igreja de Santana, em São Paulo. E eles são, essa é a informação especial de hoje, tá? Essa é a informação necessária para esse programa, né? Essa é a mais importante de todas. Todas as outras informações não são relevantes, essa que é a verdade. Desde que o Heitor nasceu, eles são os avós do Heitor, é assim que você identifica eles dois. O Heitor é um menininho lindo, fofíssimo também. E os pais do Heitor, eles já vieram aqui, deram uma entrevista muito bacana pra gente sobre o diagnóstico de autismo do Heitor. Então, se você não assistiu, essa entrevista é do ano passado, chama A Saga do Diagnóstico. E aí eles contam sobre como foi, né, para eles esse momento. Também tem lá bastante imagem para vocês verem. A gente vai deixar uma imagem aqui dos vovôs com o Heitor também para vocês verem. A Simônia,
e o Juarez, eles são pais da Jennifer, tá? E eles são os avós do Heitor. Pronto, eles estão apresentados para você, tá? Você percebeu que o programa é nesse nível. Afinal, a gente tá falando de neto, né, gente? Vocês conhecem aí os avós como são. Então, pra gente começar esse bate-papo, né, sobre o autismo aqui no coração do vovô e da vovó, como que ele acontece, como é que eles pensam, como eles sentem, né? Que lições que a gente tem para aprender com eles hoje. Vamos começar aí perguntando para os dois, tá? Como que foi a chegada do Heitor para vocês? Então, quando vocês viram o Heitor pela primeira vez, quando vocês pegaram ele no colinho, né? Olharam aqueles olhinhos castanhos lindos, né? Como que foi esse momento para vocês? Foi mágico, né? Foi mágico. O Heitor foi muito esperado. Nós curtimos muito a gravidez da Jennifer, de muito perto, porque na época ela morava conosco na mesma casa. Aí a gente curtiu demais a barriga, e aí conversou com a barriga, e foi lindo. O dia que ele chegou para nós, a gente compreendeu o que significa o maior amor do mundo, né? Porque é um amor inexplicável. Só quem é vovô e vovó sabe o quanto esse amor é inexplicável. Foi maravilhoso, foi mágico mesmo. Eu acho que é bem isso que ela falou, né? Assim, a gente, desde o momento da notícia da gravidez e tal, assim, não dá para explicar, né? Assim, é uma coisa assim, a gente acha que o amor de filho, de pai para filho, é o apogeu, né? Aí vem um ser humaninho e toma tudo, né? Ele rouba todo o universo, né? É tudo dele, entendeu? Então é assim, né? Fantástico, né? A gente acompanhou bem próximo, né? E a gente estava na recepção do hospital no momento do nascimento, né? A gente chegou lá depois de 14 horas de trabalho de parto e a gente lá, firme, esperando notícias. Aí quando a Jennifer mandou no meu celular a imagem do Heitor, assim, é algo inexplicável. Não tem... Coração pulsa, né? Sim, é algo fantástico. Maravilhoso. Gente, olha, quando eu era pequena, tudo que eu não queria na vida era ser avó, porque eu achava que quando eu fosse avó eu estaria velha, né? Então quando a gente é criança, a gente tem medo disso. Mas hoje, tudo que eu mais quero na vida é ser avó. Eu quero muito entender esse negócio, porque vocês perceberam aqui o que eles falaram? Que eles, no Heitor, descobriram o maior amor do mundo. Então, você que é filho, você achava que você era a pessoa mais amada nesse mundo, né? Aproveite seu tempo, porque a hora que seu pai e sua mãe virar avó, esquece, né? Você não existe, quem existe agora é o neto, né? Vocês perceberam que é bem por aí. E eu acho isso fantástico, gente. Que coisa mais que... Eu fiquei até emocionada mesmo, porque... Deve ser uma coisa, porque ser mãe, se você já é mãe e você que é pai, é um amor assim inexplicável. Então a gente acha assim, nossa, esse é o maior amor do mundo. Mas a gente escuta os avós falando um negócio desse, fala, não, gente, a gente quer ter essa experiência, mas que amor é esse? Né? E é real, porque na prática acontece isso, né? É verdade. Depois que o netinho nasce, que interessa os filhos? Nossa prioridade toda. A prioridade é o neto, né? É muito lindo. E vocês, assim, né, com esse amor todo, receberam o Heitor com aquele carinho. E observando o Heitor, né, ele vai crescendo, né, os mesinhos vão se passando, os aninhos, assim. Vocês perceberam em algum momento que ele tinha alguma diferença dos pares, dos iguais dele, das crianças da mesma idade? O que chamou a atenção de vocês, se é que vocês notaram, né, essa diferença, alguma diferença? Então, assim, quando ele recém-nascidinho, assim, chegando da maternidade, a gente não notou, né? Mas com o passar dos dias, dos meses, a gente foi notando que ele era mais agitado do que normal, né? Assim, vamos dizer, porque a gente criou nossa filha, né? Nossa única filha, então a nossa única experiência de comparativo era a nossa filha. E a nossa filha, a Jennifer, era muito calminha quando bebê, muito calminha, dormia a noite todinha, chorava só na hora de mamar, só se tivesse um desconforto. E o Heitor, não, o Heitor ele já era bem agitado, ele parece que ele precisava de estar em constante movimento, então ele ficava sempre se mexendo, assim, mesmo o bebezinho recém-nascido, ele já tinha essa agitação, ele não dormia bem à noite,
demorava para dormir, acordava muitas vezes durante a madrugada. Então, o que a gente notou na primeira impressão foi essa, assim. Só, mais nada. Mas não passava pela nossa cabeça que aquilo já fosse algo do sinalizando autismo, alguma né? coisa. Até esse momento a gente ainda não tinha sacado, né? Aí, com o passar do tempo, que a gente foi notando realmente algumas diferenças, né? Entre ele e outras crianças, né? Como ele não conseguia dar tchau quando chegou na idade, assim, nos meses que a gente já sabia que a criança dá tchau pra tia, dá tchau pra mamãe. Sim. Ele não dava, dá beijo, ele também não dava. Aí a gente foi notando que realmente tinha uma diferença ali nele, né? Faltava um pouco essa reciprocidade na comunicação, né? Uma reciprocidade ali. Aí a gente foi notando, a gente também, outro sinal que a gente notou, que foi bem evidente, foi ele não atendia quando chamado. Ali naqueles meses que ele engatinhou muito cedo, antes até do que a gente esperava, ele engatinhou, ele andou no tempo certo. Mas essa parte de comunicação a gente viu que era diferente. A gente chamava Heitor, ele não olhava, parece que ele não entendia que era com ele. Aí a gente já foi notando que realmente precisava de uma investigação ali, que tinha uma diferença dele para outras crianças da idade. E você, Jura? Então, Ju, eu sou honesto, eu não percebi nada. Para mim estava tudo de boa, entendeu? Assim, eu brincava com o menino, ele respondia, enfim. Aí eu até me lembro um dia que cheguei em casa e elas estavam comentando e tal, precisava levar. Eu falei, mas por quê? O que vocês estão? Né? Porque, para mim, bolhufas, né? Eu não percebi nada, né? Aí, quando elas falaram, aí a gente começa a prestar atenção, né? E aí começa a perceber mesmo, né? E eu tinha uma brincadeira que eu fazia com ele, né? Que eu chegava assim, né? E Hulk, esmaga, né? Aí ele olhava pra mim assim, de repente ele parou de fazer. Ele começou a parar de responder a isso. Ele era bem pequenininho, eu chegava assim, Hulk, esmaga, né? Aí ele, E isso era assim, né? Super legal. Quando ele começou a parar de fazer, que ele parou de fazer, aí você começa a perceber que tem alguma coisa, né? Assim. E aí comecei a prestar atenção, mas por causa dela e da Jennifer, né? Que elas, né, até por causa da questão do Samuel, né? De elas terem trabalhado com o Samuel e aprendido. Então elas estavam mais atentas a determinadas coisas que onde a gente vê Deus trabalhar, né? A gente já vê Deus trabalhando desde desse momento, né? Que Deus colocou Samuel na vida delas. E já eu vejo isso, né, como um preparatório para a gente poder lidar e cuidar do Heitor também. Então, elas conseguiram. Eu, assim, de repente eu vi que o Heitor tinha coisas, mas eu percebi, acho que eu ia estar até agora sem perceber. Eu sou meio devagar. Eu gostei da honestidade, vocês perceberam? Para ser honesto, eu não percebi nada. E isso é bem... Na verdade, isso é bem comum, né? Geralmente é mais as mães que percebem. E só para fazer um parêntese, de repente você está assistindo o nosso programa pela primeira vez ou não conhece muito a minha história mesmo. Então, eu sou mãe de 2 meninos, o Pedro e o Samuel. O Samuel é o caçula, ele tem autismo, né? E a Simone, ela era professora do MCA, do Samuel, junto com a Jennifer, que é a filha dela, né? Então, as duas foram professoras do Samuel desde pequenininho, né? E elas entenderam muito sobre o autismo, né? Foram ler e pesquisar por conta do Samuel. Aliás, me ajudaram muito, né? A cuidar dele, né? Todo o Juarez também, enfim. Mas aí, o que o Juarez apontou aqui, esse apontamento que ele fez, é que por conta dessa experiência, né? Já tinham lidado com uma criança com autismo, que foi o Samuel. Elas já tinham mais experiência, então já tinham um olhar mais refinado, né, para o tema. E o Juarez, e eu não vou falar que ele porque ele é homem, né, porque isso não tem nada a ver, né, mas ele não era professor do Samuel, então assim, não deu para ele ter essa mesma experiência. E assim, quando vocês
perceberam isso? Então, o que foi, mais a Simone, né, já vi, o que foi que você conseguiu fazer, né? A sua atitude. Você falou com a Jennifer. Eu acho que é importante eu falar uma coisa, isso, que a gente ainda não tinha percebido o que tinha de errado ali. A gente notava, tem alguma coisa de errado aqui, mas não tinha percebido. Aí um dia eu tava procurando vídeos na internet, né, que é o meio que a gente tem de se informar nos dias de hoje. Aí eu vi um vídeo de um médico que falava sobre atenção compartilhada. E ele explicou detalhadamente o que era atenção compartilhada. Eu até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar em atenção compartilhada. E quando ele explicou, me deu um estalo na mente. Eu falei, é isso, o Heitor não tem atenção compartilhada. Que é quando a criança vê alguma coisa e quer que você também veja, quer compartilhar aquela atenção com você. E o Heitor não tinha isso. E quando esse médico explicou isso, no final do vídeo ele falou, e é dificilmente uma criança que não tem atenção compartilhada não estar no espectro do autismo. Ele deixou isso muito bem claro, que não sei se existe o caso de alguma criança não ter atenção compartilhada e não ser autista, não sei. Mas a grande maioria das crianças que não têm atenção compartilhada estão no espectro. Quando ele falou isso, me deu um estalo. Aí eu falei, aquele momento eu tive certeza, o Heitor é autista. Aí eu ainda falei com a Jennifer, e foi aquilo, né? A gente chora, a gente se pergunta por quê, né? E agora, o que vamos fazer? Mas foi comigo, naquele momento eu tive a certeza do autismo do Heitor. Atenção, para você que está em casa, atenção compartilhada, realmente é uma das características fundamentais para o diagnóstico em crianças pequenas, né? Pequenas. Mas uma tem forma de olhar. Deixar claro também que tem criança que tem atenção compartilhada e está no espectro do autismo. Exatamente, não é porque tem atenção que não está no espectro. Não está. Mas geralmente quem não tem atenção compartilhada realmente está no espectro. É um prenúncio assim bem fundamental, tanto que é um critério diagnóstico em bebês, né? Pequenininhos. E se você quer olhar, né, quer saber aí, fazer um teste, você olhe para uma direção junto com o seu bebê ou com a sua criança e veja se ele olha também, aponte para uma direção. Atenção compartilhada é isso. É você compartilhar uma observação com a sua criança. E esse é um prenúncio de dificuldade de comportamento social, né? De interação social importante. Então, vocês conversaram com a Jennifer, né? Passaram por um momento assim que não foi fácil, porque geralmente quando a gente percebe que tem alguma coisa na nossa criança é complicado mesmo. É difícil. Né? O primeiro momento é muito dolorido, é muito difícil, a gente fica perdido, fica sem saber para onde vai, o que a gente faz. Mas foi isso. Aí foi como teve o outro programa, já foi dito, né? Teve a saga do diagnóstico, né? Aí todo mundo, não, vamos atrás, vamos ver, né? Com aquela esperança de ouvir do médico que não, que você está enganado. Mas nós fomos atrás e aí ouvimos muito, não, vocês estão enganados, de médicos, né? De médicos, de profissionais. Ouvimos muito que não, que o Heitor não tinha nada, que o Heitor estava perfeitamente dentro do esperado. Mas o coração de mãe, sabe, né? A Jennifer já tinha certeza, eu também já tinha certeza. Aí a gente persistiu até o diagnóstico. Não é fácil, né? Esse momento do diagnóstico é um momento tão complicado que a gente fez um programa só contando. A Jennifer e o Alan são os pais do Heitor, eles compartilharam. Então, acessa lá depois. É um momento muito difícil para a família mesmo. Mas e para os avós, né? Como foi receber o diagnóstico aí no coração de vovô, no coração de vovó? E aí eu vou perguntar para o Juarez primeiro, né? Porque senão a Simone fala e o Juarez fala assim, não, é tudo isso aí que ela fala. Tem que ser ligeiro. Tô ficando esperta. Tem que ser esperto. Então, eu acho que é assim, né? Eu acho que foi tudo um processo, né? Eu acho que o mais angustiante, na minha opinião, é a falta do diagnóstico. Porque você percebe que a criança está com alguma
questão e você não sabe o que é. E sem saber o que é, não tem tratamento. E aí você fica naquela angústia. Então eu falo, tem que descobrir o que ele tem para a partir daí, né? Eu, sinceramente, eu sou honesto e digo, eu não me vejo assim, né? Não, eu sou o avô de um autista. Não, eu sou o avô do Heitor. Entendeu? O autismo é um detalhe na vida dele e na nossa, né? Mas, assim, é difícil, porque quando você, a gente acompanhou barriga, né? Então a gente cria expectativas, a gente cria algumas coisas e que depois você vê que não vai ser bem exatamente do jeito que você projetou. Eu acho que como qualquer criança, né? Independente do autismo ou não. Mas, assim, é lógico, né? Bate uma certa angústia, uma certa tristeza, uma preocupação, enfim. Mas no coração, assim, eu olho pro Heitor, é meu neto, né? Então eu não vejo assim um bloco, entendeu? Uma coisa assim, puxa, meu neto, não, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente aprender também a não dar negativa, né? Assim, a negativa do diagnóstico, porque isso foi enfrentado mesmo, como ela falou, foi muito enfrentado essa questão. Você tá ficando maluca, essa criança não tem nada, sabe? Para com isso, para de ficar achando coisas. E não, tem. Eu acho que a gente tem que dar, a gente como avós, tem que dar aval pros pais, sabe? A gente tem que... Não, você tá achando? Leva, vamos atrás, tem que correr, porque é melhor você ter uma preocupação tola agora, digamos assim, mas ter do que ter uma negligência futura, né? Algo que no futuro vai causar problemas. Então, assim, eu acho que o aval, o apoio aos pais em busca das respostas. Porque a gente ouviu muito isso, né? De que não, vocês estão ficando doidos, o moleque não tem nada. Mas a gente convive, a gente sabe, né? E a Jennifer, a Simone, ali muito em cima e buscando até ter realmente um diagnóstico. É claro que quando a gente leva para isso, a gente quer receber um diagnóstico de não. Não, ele não tem nada, você realmente está maluco, entendeu? Mas é fundamental não dar negativa de que tem alguma coisa, né? E até que eu me lembro que a gente levou em profissionais que falaram, não, ele não tem nada, vocês estão ficando maluco. Teve uma profissional que falou, foi o dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida, entendeu? Enfim, mas a gente, coração de mãe, coração de pai e o amor que a gente tem dos avós, eu percebia que tinha, então você tem que buscar. O diagnóstico em si, para mim, foi meio alívio, porque a partir daquele momento a gente sabe, então tá, ele é autista, como é que a gente faz? Pronto, né? O que a gente faz? O que tem que fazer? Né? Porque não adianta ficar jogando para debaixo do tapete, né? Quando a gente ama... Escondendo, né, o negócio, isso, fingindo que não existe. Exatamente. Para quem ama de fato, né? Juarez, não adianta. A gente precisa de uma resposta. Enquanto essa resposta não vem... E isso é angustiante. A hora que chega, porque aí você sabe, tá, então qual é o tratamento que o autista precisa? É uma outra história, um outro processo, mas aí você sabe qual a direção a tomar, ou rumo a tomar. Então, acho que eu acho que você falou a coisa mais importante, né? Que é o amor não muda. Não muda, né? Se não muda, o amor é o mesmo, né? E eu nem acho assim, não sei vocês, né, que fica mais intenso ou menos intenso. Você vai amar, na medida que ele precisa, né? Os avós amam, né? Muda no coração dos avós, ó. Muda, continua amando. E você também comentou uma coisa importante que eu quero perguntar para vocês isso. Você falou que é importante respeitar, valorizar a queixa da mãe e do pai, né? Se a mãe, o pai, a avó tá dizendo, tem que credibilizar, não adianta varrer para debaixo do tapete. Então a minha pergunta é: como equilibrar esse relacionamento de avós com pais, né? Porque às vezes tumultua, não é verdade? Então, como que vocês encontraram esse equilíbrio? E para vocês, eu posso até dizer que pode ser um pouco mais intenso, porque nessa época vocês moravam na mesma casa, né? Não moram mais, mas foi uma época que vocês estavam ali todos juntos. Então, é uma relação que precisa de muito traquejo, né? Às vezes, né? Isso vai depender, mas, assim, conta pra nós, compartilha, né? Nos aconselha como que encontrar o equilíbrio
entre esse amor intenso de vó e de vô, porque tem uma intensidade que você olha pro pai e pra mãe e quer fuzilar, às vezes você acha que não fez a coisa certa. E tem que ter esse respeito mesmo que o Juarez já mencionou, né? Então, como fazer esse equilíbrio acontecer? Como que vocês conseguiram? Eu acho, Ju, que nós, os avós, somos mais velhos, vivemos mais, temos mais experiência, então nós temos que ter sabedoria para lidar com uma situação tão delicada que é o diagnóstico de uma criança autista. Então eu acho que os avós têm que, pelo menos a gente tentou fazer isso e deu certo para nós. A gente se colocar no nosso lugar. Eu sou avó, eu amo demais o Heitor, ele é muito, assim, muito meu. Ele é meu filho, meu neto, mas eu não sou mãe dele, né? O Juarez não é o pai dele, que os pais dele é o Alan e a Jennifer. Então as decisões, quem vai tomar é eles. Eles é que vão decidir quais os médicos, quais os tratamentos, como que vai lidar com aquela situação, é eles. Nós somos os avós, nós somos os apoiadores. Nós estamos ali para apoiar, para ajudar e no que for preciso. Estamos ali para apoiar. Nunca vamos tomar decisões, nunca vamos passar por cima da autoridade deles. Por mais duro que seja para nós, por mais difícil que às vezes, se fosse eu, teria feito diferente. Mas não sou eu. Quem toma as decisões são eles. Eles são os pais, nós somos os avós. Nós estamos ali para mimar, para fazer papel dos avós aqui, gente. Para fazer todas as vontades dele. E ela faz. Até que isso não esteja interferindo no bom desenvolvimento dele. Nós temos que ter também essa sabedoria, né? Não, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, mas se isso não for interferir no bom andamento do tratamento dele, né? Então nós temos que ter sabedoria para se colocar no nosso lugar. Nós somos rede de apoio, né? A rede de apoio. A gente vai cuidar do Heitor para eles saírem um pouco, para eles descansarem, para eles passear sozinhos, mas nunca vamos interferir nas decisões que eles tomarem a respeito do tratamento, a respeito de que escola vai frequentar, do que vai ser feito. Eles são os pais, nós somos os avós. Temos que decidir, colocar cada coisa no seu lugar direitinho, para não haver conflitos, né? Gente, eu não sei se encontrei tanta sabedoria em Israel, gente. Olha só. Muita sabedoria. Fala, Júlia. Eu penso assim, né? Eu penso que a gente está lá para ajudar, né? Então, assim, o Heitor, como eu falei, não sei se o amor de bisneto vai superar o Heitor, não sei. Mas a gente ama o Heitor incondicional, né? Mas as decisões são deles, como ela falou. Né? A gente está no nosso local de avós, né? Para agradar, para cuidar, para zelar, para apoiar em todos os sentidos e para aconselhar. Então, às vezes, se é alguma coisa que a gente acha que talvez a gente chama e aconselha. Mas conselho é algo que você dá e não exige a execução. Então, às vezes a gente dá o conselho, mas não é nem um conselho, né? É como se fosse uma ordem. Não é isso. A gente aprendeu e entendeu que as decisões e os caminhos a serem seguidos, é eles que vão tocar. Né? Então, a gente, de pleno acordo, apoia qualquer decisão, mesmo às vezes não concordando muito. A gente apoia, a gente ampara, a gente tá lá. Eles sabem que nós estamos lá. Nós somos tipo um porto seguro para eles em qualquer situação. O pai, ela não fala para mim, né? Fala para ela. Eu vou pegar um someday, né? Que ela fala que o Alan vai dar uma volta, vai namorar, E a gente fica com o Heitor para eles terem um respiro também, porque ser pai de um autista demanda muito, é muito assim complexo. Então a gente tem essa conotação de que a gente é um porto seguro para eles e a gente tenta ser ainda mais um porto seguro para o Heitor, que é o que a gente fala. Quando eles derem o bloco demais, aí o Heitor sabe que ele pode correr para a gente, para o nosso colo, que a gente vai parar e vai apoiar. Então eu acho que é isso, né? Acho que
eu não sei se você teve a mesma ideia que eu agora, mas eu pensei em, de repente, colocar meus pais com pipoca no sofá e colocar essa entrevista para eles assistirem. Não é uma ideia boa? Gente, assim, brincadeiras à parte, é muita sabedoria, é só Deus mesmo, porque o que dá sabedoria, porque tem muitos problemas, muita interferência, geralmente acontecem tumultos na família exatamente por causa desses atropelos, né? A gente tem que saber qual é o lugar dos avós e qual que é o lugar dos pais, né? Tanto de receber os conselhos, quanto de ouvir e saber, essa interação é muito importante, principalmente para a criança. Agora, assim, quando a gente fala da questão do autismo, uma das coisas que mais surge no coração é o medo do amanhã, do futuro. Por quê? Porque o prognóstico do autismo, diferente de muitos outros transtornos, outras dificuldades, né, outros enfrentamentos, é que o futuro fica um pouquinho difícil de você vislumbrar, né? A gente gosta de criar expectativa, e a Simone, a gente estava conversando aqui, ela falou uma frase bem legal, como é que é? Crie cobra, barata, minhoca, mas não crie expectativas. Isso, tá vendo? Isso vale, assim, frases, né? Cria tudo, gente, menos expectativa. Mas o ser humano né, a gente cria, não tem jeito. Quando a gente enfrenta um diagnóstico do tipo autismo, transtorno do espectro do autismo, ele pega esse negócio de criar expectativa, planos para o futuro, aí destrói. Assim, é um meteoro que caiu e destruiu. Castelinho de areia. Você não consegue mais, porque tem muito depende, né? Depende da terapia, depende de como ele vai receber a terapia, depende do professor. Tanto depende que isso vai gerando aí uma ansiedade e no coração dos pais. E eu queria saber como que é isso no coração do vovô e da vovó. Como é que vocês lidam com isso? Também acontece no coração de vocês? Como que vocês enfrentam essa expectativa? Aí é a máxima, né, Ju? É Deus, né? É colocar Deus na equação, sabe? Quando a gente acrescenta Deus na história, ela transforma a história, né? A história deixa de ser. E eu tenho muito como referência a sua experiência, né? A sua experiência é algo assim que me deu uma luz muito grande em relação ao futuro do Heitor, né? Que é aquele episódio tal, de você questionar a respeito e tal, e aí, mas uma criança, você não sabe o futuro do Pedro, você quer saber o futuro do Samuel. E é a mesma coisa, né? A gente não tem como ver, eu não sei, eu saio daqui dessa entrevista, eu não sei como é que eu chego em casa. E a gente tem, sim, né, uma preocupação nossa e tal. Cara, quando Deus cuida, e Ele cuida, né, Ele está no controle de todas as coisas, direcionando toda a situação do Heitor, todo o processo, todo o desenvolvimento. Deus está no controle de todas as coisas. Isso dá paz no coração da gente, sabe? A gente começa a entender que nem um fio de cabelo, né, nada vai acontecer se Deus não estiver no controle. E é Ele que vai conduzir a vida do Heitor. Isso, pelo menos para mim, né? Para mim é extremamente confortante, né? A tua experiência, toda vez que eu penso no futuro, eu lembro do acontecido e aí eu falo, não, Deus cuida. Eu também penso assim, eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, a gente começa a pesquisar o que é o autismo, tudo aquilo que a gente imaginou do futuro daquela criança é alterado, né? Aí a gente pensa, talvez ele não consiga, né? Não consiga chegar na expectativa que a gente tinha. Que eu acho que todo pai, avô, que tem a expectativa, meu filho vai crescer, vai se formar, vai casar, vai formar uma família. E talvez isso não aconteça, né? Por conta do autismo ou até mesmo por conta dele, não ser a vontade dele trilhar esses caminhos, né? Mas eu acho que quando a gente entende que todos nós fomos feitos para a glória de Deus, a gente fica em paz, né? Não sei o futuro do Heitor, como eu não sei o meu, mas eu sei que é para a glória de Deus. Ele foi feito do jeito que ele é, para a glória de Deus. Todos nós fomos feitos e ele também, ele não é diferente, né? Deus ama ele do mesmo jeito que Deus ama qualquer outra pessoa. Então, o futuro dele pertence a Deus. E eu fico em paz com isso. Eu sei
que mesmo que ele não consiga, que não seja o destino dele trilhar todo esse caminho que a gente imagina, casar, ter filhos, ter família, vai ser para a glória de Deus e ele vai ser feliz, eu tenho certeza, porque a nossa felicidade vem de Jesus. Amém. Não vem das coisas, não vem de nada, né? Vem de Jesus. Então eu tenho certeza que ele vai ser feliz. E isso conforta o meu coração e isso para mim basta. Amém. Pode falar. Um apêndice aqui. Essa questão, né, que a gente cria as expectativas de casamento, filhos, família. Eu conheço pessoas típicas que não casaram, que têm uma vida, enfim... Plena, feliz. Porque a gente tem o hábito de condicionar a felicidade em determinados parâmetros. Sim. Né? E a nossa felicidade ela não pode vir de família, de esposo, de filhos, de neto. Nossa felicidade tem que vir de Jesus. É Ele que dá essa coordenada no coração da gente. É Ele que nos conduz. E aí quando você entende, né, que os parâmetros terrestres de felicidade não tem nada a ver com o parâmetro de felicidade que Deus tem pra gente. Né? Maravilhas que a gente não consegue imaginar estão preparadas. Então, o Heitor vai ser feliz, ponto. Essa é a definição. Heitor, Samuel, Pedro, Jennifer, todo mundo. A nossa missão é ajudar o Heitor a compreender o sacrifício de Jesus na cruz e amar Jesus sobre todas as coisas. Essa é a nossa missão. Eu sei que se nós conseguir isso, colocar isso no coração dele, que nem o Espírito Santo vai colocar isso no coração dele, não vai precisar de mais nada. Amém. Né? Mas vamos ser felizes. Amém. É verdade. Não tem, acho que não tem uma fala melhor do que essa, né? Uma expressão melhor do que essa para sinalizar para a gente como que pessoas que confiam em Jesus lidam com a expectativa para o futuro. Quando fala em autismo, ou quando fala em outras coisas, mas como a gente está falando do autismo, o Juarez citou uma experiência que é minha, que eu tive, né, com Deus, e eu escrevi um texto, chama Eu, o Autismo e a Rocha, tá no blog do Café com Marrom, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ler, né, porque a gente passa realmente por esses momentos de angústia e Deus fala com a gente, né. A gente acredita nisso, né? Deus fala através da palavra, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala conosco de forma que a gente identifica a voz dele, a gente conhece quando Deus fala com a gente. Então a gente sabe que para o Heitor ser um menino, uma criança feliz, né? Que agora ele é uma criança de 4 aninhos, aliás, é uma criança que reflete, e que glória de Deus linda, né? Que ele é. A gente sabe que para ele ser feliz agora, o que ele precisa é de Jesus. Quando ele for um adolescente, para ele ser feliz, ele vai precisar de Jesus. E quando ele for um adulto, para ele ser feliz, ele vai precisar de Jesus, né? Não são essas coisas aqui desse mundo que vão trazer felicidade. A gente cria vários rótulos, né? Mas a gente sabe que a felicidade é ter Jesus no coração. Aí sim ele vai ser um homem, né? Uma criança, alguém completo. Bem, para a gente concluir, que acho que o diretor já falou isso para mim, acho que já tem uns 30 minutos que eu precisava, meu Deus. que eu precisava concluir, né? E eu já baixei o roteiro, eu falei, tem nada, né? Vamos embora aqui. Eu gostaria que vocês dois pensassem em vovôs e vovós de crianças com autismo ou crianças que têm alguma necessidade específica. E imagina que esse vovô e que essa vovó, né, estão passando por um momento aí de diagnosticar, né, de olhar para o futuro, né, de olhar para o netinho e ter receio de como lidar com isso. Eu gostaria que vocês deixassem um conselho. E vou pedir outra coisa, tá? Então, você viu que eu baixei o roteiro. Então. Tá? Aí vocês podem decidir se falam os dois ou se cada um fala um, tá bom? Tá. Então, vou pedir outro conselho. Eu quero que vocês deem um conselho para os pais. Porque assim, para os avós, vocês já deram assim milhões de conselhos aqui, tá? Agora é para os pais, né? Como que um conselho para que eles lidem melhor com os avós, né? Então, às vezes, você que é pai, mãe,
né, de uma criança que tem autismo ou de uma criança que tem alguma necessidade específica, ou você é pai, mãe de uma criança aí típica, normal, comum. E você tem lá o vô e a avó dessa criança, né? Então, como que lida com isso, né? Às vezes dá alguns atropelos aí. Então, um conselho aí para que os pais lidem também com sabedoria. Eu acho que a palavra-chave é respeito. Temos que nos respeitar mutuamente, né? Tanto os avós respeitar os pais, as decisões dos pais, não contrariar. A gente vê muita coisa assim, avô dando coisas escondidas para os netos, fazendo coisas que os pais não concordam, né? E não façam isso, né? Falando para os avós. Eles são crianças, precisam de cuidados, talvez diferenciados. Então, se coloquem à disposição dos pais com respeito, com amor, né? Sabendo que o seu lugar, como eu já disse, né? E aos pais também, se coloquem no lugar dos avós, né? Porque muitas vezes os avós só querem amar. Né? Muitas vezes os avós só querem amar, só querem cuidar. E os pais não entendem muito isso, né? Então eu acho que respeito e amor, né, Ju? Se cada um de nós olharmos para o outro com amor, com respeito, o resto tudo vai ser mais fácil, né? Não sei. Fala você. Eu acho que é isso, né? É tudo isso que eu falo. Mas assim, né? Acho que o respeito é fundamental e entender, né, que os avós não são os inimigos, né? Os avós estão ali para apoiar, para ajudar. E avô, eu costumo dizer isso, né? Educar, é a função dos pais. Os avós têm a função de estragar. Eles precisam olhar. Respeitem isso, né? Respeita isso, entendeu? A gente vai fazer algumas lambanças, né? Porque é legal, cara. É legal, né? Então, mas principalmente os espaços serem respeitados, entendeu? E quando os avós fizerem algo que não agrada muito, né? Entenda que não é um ato de agressão ou de desrespeito à sua autonomia ou autoridade. É avô sendo avô. Eu acho que tudo é o diálogo também, né? Se houver diálogo, esse relacionamento vai ficar melhor. Se o avô, a avó tá fazendo alguma coisa que não é do agrado dos pais, converse, né? Converse. Não tô gostando, vamos fazer diferente. Conversa, diálogo, respeito é a base de todo relacionamento, eu acho. Pelo menos pra gente deu certo. Deu certo. E com certeza é só Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola aqui. Pra gente tá dando certo. Esses conselhos aí são maravilhosos. Simone, Joias, muito obrigada. Obrigada, Obrigada mesmo por se deslocarem aqui nesse domingo frio, né? Mas virem aqui bater esse papo. Deixar um pouquinho de vocês aqui comigo e com todos que estão aí conectados com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado aqui, entrando em contato com tudo que vocês falaram. Que Deus continue abençoando vocês e principalmente o Heitor. Principalmente o Heitor, abrindo as portas, aí, iluminando aí a vida dos médicos, terapeutas, né? E iluminando a mente do Heitor, para que o Heitor, eu tenho certeza, ele já está entrando em contato aí com a palavra de Deus. E Jesus já está ali, ó, coraçãozinho dele. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada, sabe? Eu desejo que esse conteúdo tenha sensibilizado você também para a causa do autismo, que tenha aberto a sua mente, seu coração para muitos outros entendimentos. E se te ajudou, se te abençoou, não esquece de compartilhar, tá? Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.